Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eita, irmão, tá tão bom o programa que no instante tá passando, rapaz. Já é 1h24. Isso significa dizer que estamos perto da oração. Mas deixa eu ministrar aqui algumas coisas que queremos pontuar dentro do trecho de Marcos 12, do versículo 13 ao versículo 27. Glória a Deus. Guilherme Stone está a postos aí para gravar. Isso significa dizer que os irmãos terão oportunidade de ouvir isso outras vezes no Face, né, do Acorda Bênção, e em breve no aplicativo do Acorda Bênção, no site do Acorda Bênção, e na rede cristã, né? A 103.3, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos a essas pontuações. Eu não vou ler porque isso já vai tomar um tempo. Sugiro que você leia Marcos 12, do versículo 13 ao 27. Esta aqui é a segunda parte da nossa abordagem aqui deste capítulo. Amém? Glória a Deus. A primeira situação é a interrogação acerca do tributo. O tributo que tinha na moeda a inscrição, a imagem de César, o imperador da ocasião, né? O imperador romano. Era Roma quem estava dominando a Palestina nesta época. O povo de Israel vivia sob, né, debaixo de uma servidão. Por isso que havia uma expectativa de um rei que viesse libertá-los politicamente. O Império Romano é um dos impérios que foi profetizado sobre o povo de Israel na visão que Daniel teve, né, lá no capítulo 2 e no capítulo 7 do seu livro, que começou com o Império Babilônico, que é um dos 4 impérios sucessivos de âmbito mundial, que inclusive domina o povo de Israel. Então está vivendo o povo de Israel, histórica, profética e politicamente, essa visão, o cumprimento da visão que Daniel teve no capítulo 2 e do capítulo 7 do seu livro. Aí queriam os fariseus e herodianos. Os fariseus eram um partido político religioso constituído por judeus. Como os herodianos também eram um partido político religioso, porém de judeus, né, favoráveis a Herodes. Por isso que eram chamados de herodianos. Então essa turma tinha Jesus como ameaça. A gente já
viu nesse capítulo 12 de Marcos, não é? Que eles, líderes, inclusive judeus, se ofenderam com aquelas palavras de Jesus, da parábola dos lavradores maus, apontando serem eles os lavradores maus, que haviam matado os profetas e, por fim, o filho herdeiro. Buscaram prender Jesus. Buscaram prender Jesus. Capítulo 12, versículo 12. E agora eles estavam criando uma situação para pegar Jesus em alguma falha. Em alguma falha, inclusive contra o sistema. O sistema romano, a cobrança de impostos, a escravidão que eles exerciam sobre os judeus. Porque a ideia era de fazer com que ele se voltasse contra o seu próprio povo. E se Jesus se volta contra os judeus, ele estaria sendo mais odiado ainda do que já era por muitos. E que passou a ser, né, quando a turba pede a sua crucificação, sem ele, diga-se de passagem, ter feito nada. Sem ele ter feito nada. Hã? Ao contrário, só ter feito bem. Ter curado seus enfermos, libertado seus endemoniados, dado vista a seus cegos, fazendo seus coxos andarem, alimentando-os com pães e peixe, quando passavam dias o acompanhando. Jesus que só fez abençoar. Mas aí o povo troca, que é de praxe isso, do povo, trocar o bem pelo mal. Hã? Recebe o bem e faz o mal. Os fariseus e herodianos queriam agora pegar Jesus em alguma falha de palavra, porque quando a gente tropeça sobre as nossas próprias palavras, é desmoralizante, é vergonhoso, é ridículo. Nós somos desmoralizados. Não é? Essa é a ideia de Satanás, nos desmoralizar. Por isso que as pessoas gostam de apontar as nossas falhas quando a gente fala uma coisa e não faz, quando a gente promete uma coisa e não cumpre. As pessoas gostam de apontar isso, porque isso é desmoralizador. E essa foi a ideia de Satanás com relação à pessoa do Senhor Jesus, porque queriam apanhá-lo em alguma palavra. Além de desmoralizá-lo, faria com que o povo judeu se voltasse contra Jesus, não é? Por Jesus, por exemplo, se desse uma resposta não tão sábia como deu, defendesse os romanos que oprimiam os judeus. De certa forma, oprimiam os judeus. Aí Jesus, quando questionado sobre se devia pagar tributo a César ou não, mas observe antes as palavras de lisonja. Cuidado, irmão, com os elogios.
Às vezes não são verdadeiros. Há elogios verdadeiros, há outros que não são verdadeiros, infelizmente. Não é? Veja as palavras de lisonja. Sabemos que és homem de verdade e não te importas com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade ensinas o caminho de Deus. Era uma verdade isso que eles estavam dizendo. O diabo é o pai da mentira, mas ele se utiliza da verdade para deturpar as coisas. O diabo, ele é o pai da mentira, mas ele usa da verdade para deturpar, para agredir, para ofender, para prejudicar. Ele usa da verdade como uma ferramenta maléfica também. A verdade que sara, a verdade que resolve, a verdade que cura, a verdade que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo usa da verdade para prejudicar, para denigrir, para machucar, para desmoralizar, para fazer mal. Não é? O diabo é astuto demais. O que acontece? Jesus, conhecendo a hipocrisia deles, lhes pergunta: por que me tentais? Era o mal. Não é? Era o mal. Trazei-me uma moeda para que veja. Aí trouxeram a moeda tal. Aí Jesus: de quem é essa imagem e inscrição? É de César. Aleluia. Aí Jesus disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Isso faz com que, inclusive, nós voltemos a Hebreus 7, verso 8, né? Quando estávamos explicando sobre alguma situação em que a pessoa entrega o dízimo de algo supostamente ilícito. Claro, o que recebe o ilícito, sabendo da ilicitude, ele acaba se tornando cúmplice do crime, não é? Ele acaba sendo enquadrado como receptor. Eu acho que é essa a palavra, não é? E isso é crime na Constituição do nosso país. É receptador, né? Receptador, alguma coisa assim. Mas a pessoa que entrega o dízimo do ilícito, o que recebe porventura não sabendo da ilicitude, vai investir aquilo no que diz respeito a este mundo sociável. Por isso que diz que aqui são homens mortais que recebem dízimo. Agora, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Que é a coisa de Deus não se agradar do ilícito, da corrupção. Não é? Quando Jesus disse aqui: dá a César o que é de César, Jesus não estava também, porque não foi, não era do agrado de Deus que Israel estivesse sob a régide do povo do Império Romano. Não era. Não é? Não era. Não é? Da vontade de Deus isso. Mas havia quem, inclusive, com a imagem e a inscrição de César,
não só pagasse impostos, mas também disso aí dizimasse. Entende, irmãos? Porque era a moeda do sistema. Era a moeda do sistema. Então, dar a César o que é de César é você andar dentro do sistema implantado pelos homens e dar a Deus o que é de Deus. É você, apesar dessa sistemática mundana, não corromper o princípio divino. É você não transgredir o princípio divino. Talvez eu precisasse de mais tempo hoje para explicar isso aqui melhor, mas eu estou sendo muito claro, muito objetivo. Não é? Deixando bem claro que a ilicitude não é do agrado de Deus. Mas dar a César o que é de César é você andar dentro do sistema constitucional, sem, contudo, por exemplo, o sistema constitucional, sem, contudo, desagradar a Deus. É que nem norma de denominação. Eu não vou nem ter tempo para comentar ou pontuar o versículo 18 em diante. Então vamos ficar por aqui, porque já está na hora de orarmos. É como norma de denominação. Você que congrega em um determinado lugar, se deve se sujeitar às normas deste lugar, sem, contudo, gerar detrimento à palavra de Deus. Se é a norma de determinado lugar em que você congrega gerar detrimento à palavra de Deus, aí está fora. A Bíblia manda que nós sejamos obedientes às autoridades no Senhor. No Senhor. Não é? Por isso que dizimar é correto, mas participar de falcatrua, de propina, de lavagem de dinheiro, isso não convém ao cristão. Não convém ao cristão. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém, amados? A gente volta com a ministração da palavra amanhã. Espero ter mais tempo para isso. Vamos preparar o coração para a oração da fé. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.